Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana do conteúdo aqui da nossa atividade acadêmica remota especial, biologia evolutiva, né? Então, já comecei a gravação, tá? Mais uma vez, relembrando a todos que o nosso encontro para atendimento de tirar dúvidas e conversar sobre os problemas técnicos que possam estar acontecendo, eles sempre são gravados para que aqueles alunos e aquelas alunas que não possam, né, ter acesso online, ao vivo, depois possam ter acesso às informações do conteúdo que a gente vier a discutir aqui, ok? Então, meu muito boa noite. Eu estou acompanhando vocês aqui pelo bate-papo. Continuo de olho aqui nas nossas mensagens de acesso para a entrada, né, da nossa sala virtual. E enquanto isso, a gente já vai conversando, ok? Essa semana eu recebi alguns e-mails, né, alguns questionamentos, e eu já vou começar por eles, porque pode ser que seja dúvidas de mais de uma pessoa, certo? Com relação às notas, quando vocês entram no Canvas, que vocês olham lá o boletim de vocês, ou que vocês olham, né, os trabalhos que vocês entregaram e as notas que vocês receberam, tá? Talvez vocês percebam que ainda existem atividades zeradas, ok? As atividades zeradas são as atividades desta semana. Por quê? Porque, na verdade, o Fórum 3 o Fórum 3, que é da semana 3, né? Ele se encerra hoje, o meu recebimento, o prazo para que vocês entreguem, se encerra hoje às 23h59, tá? Então, eu ainda não finalizei, estou esperando chegar todos para dar um feedback, para dar um retorno para vocês, e isso deve acontecer entre amanhã e segunda, não mais do que isso, tá? Então, se na semana que vem vocês ainda tiverem zerados, aí a gente conversa, tá? Mas, na verdade, muitos ainda não foram corrigidos. Então, essa ausência de nota é por conta de não ter sido corrigido. Não é porque está tudo errado ou por algum outro motivo que eu zerei, tá? Na verdade, vocês ainda não receberam a minha correção e aí não foi adicionado na nota de vocês, certo? Isso é normal de acontecer. E eu também tenho trabalhado para estar em dia com as minhas obrigações, e as minhas obrigações é também mantê-los informados semanalmente, né? Então, não dá para vocês fazerem todo o curso, saber da nota só lá na frente. Então, na verdade, não se encerrou ainda, né? Então, para aqueles que ainda não entregaram o Fórum 3, dá tempo, tá? Até hoje, na. Peraí. Até hoje, nas 23h59. É que eu tava lendo aqui, ó. Nós temos a Luana perguntando, né? Que o Fórum 1, atividade 1 é da semana passada, né? Nossa, tá tudo em falta. Mas eu fiz, é pelo mesmo motivo? Não, Luana. Tudo que foi feito da semana passada já foi corrigido. Só se foi entregue no final, que eu ainda. Deixa eu ver aqui. Uai, tem um fórum da semana 1. Vamos ver se é da Luana. Não, não é. E aí. Deixa eu ver. Semana 3, semana 3, semana 3. Para mim não tem nada que estivesse faltando. Luana, deixa eu perguntar para você. Confirma para mim. Você mandou pelo e-mail
ou você fez aberto lá no Canvas mesmo? Porque alguns alunos me mandaram a resposta no e-mail. Eu atualizei na minha planilha, mas não passei no Canvas. Aberto mesmo. Deixa eu até anotar aqui. Luana Maldonado. Gente, sempre que tiver problemas, tá? Vocês me avisem, porque olhar as notas. Alguma coisa que eu edito que às vezes some, às vezes duplica na. Então, ó, o Everton tá até mencionando aí que a atividade dele tá tudo duplicado. E aí, umas aparecem, por estarem duplicadas, aparece que está em falta também. Eu vou dar uma olhada no que está acontecendo nessa edição. Houve um erro mesmo na hora que eu introduzi, eu trabalhei copiando, né, a edição, e aí acrescentou duas. E aí parece que vocês têm que fazer duas atividades, mas não são duas, são uma só. Dois fóruns, mas aí tem que fazer um só e fica dando essa falta. Neste caso que o Everton mencionou, não tem problema nenhum, porque eu tirando, né, vai voltar lá. Fica normal. E também a gente não precisa somar. Se tudo fica duplicado, não tem problema, porque a gente não vai somar 200 pontos, a gente vai somar 100 pontos. Então, Everton, você pode ficar tranquilo, porque até o momento nós distribuímos 35 pontos, né? Então, a sua nota deve variar em torno disso daí, depois que eu finalizar a correção do Fórum 3, certo? Com relação ao problema que a Sara está mencionando, né? Que o dela aparece atrasado. Eu tive um problema de edição no Fórum 2, que na hora de eu criar as janelinhas da data, eu coloquei disponível até no dia sem contar a semana. Então, ele apareceu atrasado para todo mundo. Mas eu já corrigi esse problema do Fórum 2 e já era para ter sumido da sua tela, tá? Mas eu sei que foi uma dificuldade que eu tive, que eu só fui perceber depois, né? Eu mantive a data de terça e era na disciplina de quinta, e aí aconteceu esse tipo de situação. Então, quando não está, quando como que é, quando está atrasado por conta da minha edição, não tem problema nenhum, tá? Eu já arrumei, inclusive, e aí acho que não aparece mais em atraso para vocês. E quando eu puxo, né, o boletim de cada um, nome por nome, aqui da minha listagem, não aparece o atrasado, porque aí eu tenho as notas, a participação, tudo que ele mostra para mim, da fichinha de vocês, os acessos, o que vocês viram, o que vocês não viram, e não aparecem as atividades atrasadas, certo? Ah, o Matheus. Opa, tem gente entrando aqui, ó. Pera aí, pessoal, vamos. Fernando estava pedindo para entrar. Atividade 1 e fórum 2, parece em falta, mas realizou a atividade. Então, deve ser o mesmo problema, Matheus. Eu vou colocar aqui também essa questão do em falta. Nogueira. E da duplicidade. Deve estar aparecendo em falta para você, porque talvez as atividades estejam duplicadas, tá? Mas está feito, a gente sabe que está feito e ele fica salvo lá, não esquenta não. Eu vou passar um pente fino nesse Canvas, porque as três disciplinas relataram problemas bem parecidos. Então, é uma questão de edição, alguma coisa que eu estou colocando que não está favorecendo, né? Vou acompanhar, tá? Mais alguém comentando mais alguma coisa com relação às nossas disciplinas do conteúdo que já foi? Dificuldades de acesso, dificuldades para acessar os módulos, né? Nota que não aparece, coisa que está atrasada, que não está.
em falta, sendo que fez. Isso tudo é importante que vocês contem, né, para mim, para que eu possa verificar isso certinho, tá? Tudo que foi feito em aberto fica registrado lá, e aí eu vou dar uma olhada. Até essa semana a gente faz esse balancete para todos os módulos, tá bom? Tá tudo anotado aqui, não vai ter prejuízo para ninguém, para vocês. Bom, pessoal, para essa semana, então, nós vamos iniciar o módulo 4, certo? A partir dessa semana, nós vamos trabalhar o conteúdo de adaptação, certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês para apresentar o conteúdo que será mostrado e aquilo que vocês deverão participar para próximas semanas. Deixa só eu ver, antes de eu compartilhar, tem alguém aqui na nossa listinha? Tem sim. Tem o pessoal da disciplina dos veteranos, né? Aqui. É porque ainda no módulo 4, deixa eu só passar o aviso para vocês. Ainda que nesse módulo 4, as atividades são as mesmas, tá? Para a disciplina ICEMP 31102 e para outra disciplina FACIP 32704. Então, a gente está andando em consonância, as duas irão trabalhar a atividade de adaptação que eu vou apresentar agora. Então, tudo que eu falar agora para vocês serve para as duas disciplinas, ok? Então, eu vou apresentar e serve para as duas disciplinas. Aí, depois disso, eu vou comentar com vocês uma diferençazinha, como é que eu vou trabalhar essa diferença. Então, vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar a tela. Deixa eu achar aqui. Não, antes disso, compartilhar a tela. Aqui. Compartilhando. Ótimo. Então, agora que eu compartilhei a tela com vocês, eu vou mostrar as atividades que a gente vai desenvolver para essa semana, tá? Então, hoje, dia 3 de setembro, nós iniciamos a semana 4 e é na semana 4 que nós iremos trabalhar, portanto, o módulo 4, ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na ICEMP 31102. Se a gente for passado o módulo 1, módulo 2, módulo 3, que se encerra até hoje, às 23h59, a gente vai começar a olhar aqui o módulo 4, né? No módulo 4, nós teremos as atividades a serem desenvolvidas referentes à semana 4. E que vai, né? O que eu estou considerando como semana 4? De hoje até quinta-feira que vem. Então, o prazo que vocês terão para me entregar as coisas que vocês vão fazer é até dia 10 de setembro, quinta-feira que vem, certo? Neste período dessa semana, seria legal que vocês participassem do encontro síncrono, que é exatamente esse atendimento que nós estamos fazendo, ou então, olha lá depois, né, no link, porque esse encontro ele fica registrado e a gente coloca lá no link. Só tô vendo se tem ninguém tentando entrar. Não é aqui, é aqui. Aí, vocês irão assistir a 2 aulas. Então, nós temos aqui, na primeira aula do módulo 4, nós vamos trabalhar os conceitos de adaptação, tá? Então, vocês vão ver lá na aula 4 que adaptação é um termo que a gente usa muito, né? O tempo todo a gente fala, mas ele envolve uma complexidade bem grande, porque para a gente reconhecer que uma determinada estrutura, uma determinada morfologia
que uma determinada característica corresponda a uma adaptação, a gente, antes disso, tem que responder a algumas características, né? Vocês vão ver nessa aula aí, que eu deixei gravada para vocês, que na verdade a gente precisa conseguir reconhecer qual que é a utilidade atual, então nos dias atuais, qual é a utilidade e também olhar a origem evolutiva da estrutura que a gente quer saber se há uma adaptação ou não, certo? Então, a gente trabalha aí nessa primeira aula os conceitos e alguns ponderamentos teóricos com relação aí ao tempo, né? Então, antes de Darwin, depois de Darwin, e assuntos gerais com relação ao tema adaptação. Na aula 2, o que vocês verão são os métodos para que a gente estude a adaptação. Então, na aula 2 eu apresento 4 métodos para vocês, 4 tipos de abordagens, 4 tipos de estudos, tá? E a partir desses estudos, a gente pratica, né, o reconhecimento aí da adaptação, certo? Depois das aulas, nós não temos, para esta semana, não temos material de apoio escrito, né? Então, eu não subi nenhum PDF para esta semana, tá? Mas a gente já vai falar mais sobre isso. Aí, existem 2 atividades avaliativas para serem entregues, ok? Uma atividade orientada valendo 5 pontos e o fórum valendo 10 pontos. Deixa só eu aceitar aqui para que a gente possa... Tá, não, já tá todo mundo aqui. Então, vamos lá nos módulos para a gente dar uma olhadinha no que vocês farão para essa semana. Então, de novo, e sempre 3.1, 102, módulo 4. Módulo 4 é a adaptação, certo? Aula 1, aula 2, fórum da semana 4 e atividade orientada 2. Ah, tem 2 atividades? Não, é porque ao longo da disciplina a gente vai fazer 4, né? E nós estamos fazendo a segunda. Então, no fórum da semana 4, é uma pergunta simples, na verdade é uma pergunta direta e muito objetiva, tá? Que vocês vão responder a esta pergunta com o embasamento do conhecimento adquirido nas aulas. Então, esse é o tipo de pergunta que vocês dificilmente obterão respostas diretas na internet, tipo, dar um Google e ver o que acontece. É bem difícil que vocês consigam a argumentação que eu estou esperando que vocês encontrem, tá? Mas a argumentação, ela está diluída no meio das aulas. Eu comento sobre isso no meio das 2 aulas, certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês expliquem por que podemos dizer que a pena das aves não representa uma adaptação, embora facilite o voo. Percebam, pessoal, que eu estou fazendo uma afirmação, tá? Eu quero saber o porquê. Quais os motivos que permitem que eu faça essa afirmação? Não é bem uma pergunta se é ou não uma adaptação. Eu estou falando que não é uma adaptação, embora facilite o voo, tá? Mas, nesta frase, tem vários milindres aí que vocês terão que refletir e pensar. Mas os subsídios estão todos nos slides na aula e eu espero que vocês consigam alcançar isso sem muitas dúvidas. Eu acredito que vocês irão rapidamente sacar qual é o caminho da resposta, tá? Prestem atenção em alguns detalhes. Por exemplo, que tipo de pena, né? É qualquer pena que a gente permite o voo, né? Ou o que eu preciso saber para poder falar se é uma adaptação ou não? A dica é, né?
Na aula 1, vocês têm que olhar dois atributos. O primeiro atributo é utilidade atual e o segundo atributo é origem evolutiva, certo? Mais do que isso eu não posso falar, só daqui a pouco eu estou digitando para vocês aí no fórum e aí perde a graça, né? Acaba o suspense. Vou só aceitar o Fernando aqui, vamos voltar lá. Tá, então agora esse é o fórum. Eu espero as respostas até quinta-feira que vem, às 23h59. E aí vamos ver a atividade da semana. A atividade da semana é bem sossegada, é só para vocês memorizarem mesmo, para vocês perceberem, né, o que nós estamos falando nas aulas. Então, essa atividade 2, ela vale 5 pontos, cada fórum vale 10, cada atividade vale 5, tá? Então, essa atividade 2 vale 5 pontos, do mesmo jeito eu espero que vocês entreguem até o dia 10 de setembro. Então, vamos lá. Cite ao menos 3 metodologias utilizadas para o reconhecimento da adaptação. Então, na aula 2, a gente vai trabalhar só os métodos, as técnicas, as maneiras da gente trabalhar para reconhecer a adaptação. Eu apresento e discuto 4. Escolham 3, pontuem aí, expliquem mais ou menos com as palavras de vocês o que é cada uma, se vocês conseguirem, mas o que eu estou pedindo é para vocês mencionarem, né? Então, essa atividade aí está bem tranquila. Não esqueçam de fazer, porque são 5 pontos quase gratuitos, ok? Não exige muita pesquisa, só mesmo um acompanhamento das aulas, tá? Não exige muita pesquisa extra. Exceto se vocês precisarem, né, de material extra para entender cada uma das metodologias. Então, resumindo para essa semana, o que nós temos? Aqui, vamos trabalhar adaptação, vamos assistir a aula 1, a aula 2 e desenvolver o Fórum 4 e atividade orientada, certo? Isso é o que está previsto lá para a disciplina e sempre 31.102. Agora vamos dar uma olhadinha lá na disciplina dos veteranos, FACIP 32704. Para a semana 4, nós temos o mesmo roteiro e a mesma sequência de atividades que nós vamos desenvolver, certo? Então, só voltando rapidamente aqui. O roteiro, portanto, é participação do encontro, que é o que nós já estamos fazendo, ou então depois dá uma assistida lá para ver se os problemas são os mesmos, né? Aí, aula 1, assiste a aula 1, aula 2, assiste a aula 2 e atividade orientada e fórum, tá? É o mesmo prazo e o conteúdo é o mesmo para o fórum e para a atividade, certo? Onde eu estou? Aqui. Então, vamos lá. O fórum também é a da pena da ave. Então, prestem bem atenção. E a atividade, módulo, também a do método. A atividade tá funcionando, tá tudo certinho. Citar as 3 metodologias também valem 5 pontos. Não deixem de fazer, certo? Aí, pessoal, para a próxima semana, ou antes disso, até a próxima semana, eu vou criar um módulo extra, tá? Dentro desse ambiente 32704, certo? Se houver necessidade, a gente pode colocar módulos extras nos outros ambientes também. Mas nos outros ambientes é facultativo, ou seja, não será obrigatório. Mas aqui eu vou colocar um módulo extra, com conteúdo, certo? A atividade, vocês não vão ter atividades avaliativas dentro desse módulo extra. Eu vou colocar no módulo extra conteúdo.
Mas o fórum da próxima semana pode ser que utilize esse conteúdo extra, tá certo? Então, é que eu vou deixar, porque aí ele vai ficar aberto até o final da disciplina, para a gente fazer a complementação da carga horária, uma vez que este componente tem 45 e o outro tem 30, tá? Então, eu não posso colocar uma semana a mais, mas eu vou colocar um módulo a mais que eu vou chamar de módulo extra. Não está no ar ainda, é a partir da semana que vem que eu vou colocar, e toda vez que eu acrescentar conteúdos lá no módulo extra, eu vou avisar vocês, certo? Compreendido? Deixa eu ver se a minha tela ainda estava compartilhada. Sim, estava. Vamos tirar o compartilhamento aqui. Pode entrar, Natália. Certo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Tá tudo compreendido, pessoal? Quem tá aí essa história aí do módulo extra? O pessoal que já está na disciplina 32704, tá? Ele vai ser um módulo e eu vou colocar provavelmente antes da semana que vem, antes da quinta-feira que vem, porque daí na quinta-feira que vem a gente já conversa sobre isso, tá? Já explico direitinho o que tem lá e é uma atividade extra mesmo. Só um minutinho. Só um minutinho, já vou. Mamãe tá dando aula. Problemas acontecem. Bom, é um módulo extra. Aí, então, para a semana que vem, módulo 4, as atividades desenvolvidas no módulo 4 são as mesmas, tá? Na 102, tanto na SEMP 102, 31, 102, quanto na FACIP 32704. Tranquilo? Mas alguém relata algum problema que tem encontrado na disciplina, que tem observado no seu ambiente lá do Canvas? Ah, tô vendo aqui que o Rodrigo tá escrevendo. Eu vi sua mensagem, viu, Rodrigo? Você tá por aí ainda? Acabei de ler seu e-mail, tá? E eu até anotei aqui no meu caderninho. Eu ia te responder depois que acabasse o encontro. Como você está presente, já aproveita até o ambiente, tá? Na verdade, você chegou, acho que você conseguiu entrar um pouquinho mais tarde só. Mas eu iniciei o nosso encontro falando que teve um erro de edição de data e por isso aparece atrasado. As atividades ali aparecem atrasado. Principalmente a 2, eu acho que. Mas esse erro foi meu. Eu, na hora de lançar a janelinha da data, né, de até que dia que vocês têm que entregar, eu, ao invés de clicar no dia 27, cliquei no dia 25, alguma coisa assim. E aí, apareceu o status atrasado para todo mundo, não foi só para você. Apareceu para todo mundo, tá? Tá tendo outros problemas também, estão acontecendo aqui, que o pessoal está relatando, que a nota, né, aparece zero, e enfim, o que eu orientei é o seguinte: do Fórum 3, como vai acabar ainda hoje, é a partir de amanhã que eu vou começar a mandar as correções para vocês. Então, do Fórum 3, ninguém ainda tem a nota. Mas do 1, do 2 e da primeira atividade que nós fizemos, vocês já têm essa nota que eu já fiz as correções. Agora, o que nós observamos é que também aconteceu em duplicata, tá dando duplicidade. Parece que você tem que fazer 2, Fórum 1, você tem que fazer 2, Fórum 2. Tá aparecendo tudo duplicado no site, lá no Canvas. E aí, isso está gerando, né, uma falsa ideia de que vocês estão atrasados, que vocês estão em falta com a atividade, mas não. Isso é um erro do próprio sistema que até semana que vem eu quero ver se eu corrijo tudo isso, tá? Mas fica tranquilo, porque quando eu acesso o seu boletim, o meu lá, o seu perfil, para mim aparece que tá tudo, que não tem nada duplicado, aparece as notas, aparece o rendimento, aparece tudo certinho. E para mim
tá parecendo tranquilo. Mas não são só vocês que relataram esse erro. Então, eu vou fazer uma operação pente fino para a semana, né? Até a semana que vem, que a gente já está na metade do curso, para entender direitinho essa questão da duplicidade. Eu acho que eu sei onde que eu errei, né? Mas é só na maneira como está aparecendo para vocês. Para mim, eu vejo que vocês não estão zerados e vocês estão em dia, tá? Fica em atraso quando você vai entregar lá na frente, porque aí a atividade já está fechada. Aí mostra para mim que está em atraso, mas ela aparece no comecinho da página já avisando, e aí de fato se entregou depois da data combinada, aí eu avalio, né? Eu tenho que avaliar com o aluno por que isso aconteceu, tá? Então, tem um aluno mesmo de uma outra disciplina que estava doente, né? E aí pediu um pouco mais de prazo, enfim. Aí eu consegui dar um pouco mais de prazo, mas aí essa pessoa me respondeu pelo meu e-mail, porque para ficar abrindo o fórum individualmente eu não consigo, tá? Mas é isso. Mais alguma dúvida, Rodrigo? Responde todo o seu e-mail? Deixa eu ver. Não está compartilhando. Não, esse é o da Fernanda. Então segue firme, Rodrigo. Vamos aproveitar esse momento, né? Eu sei que é difícil, né? A gente não está aqui para avaliar para quem está sendo mais difícil, mas eu acho que vale a pena a gente tentar aproveitar essa oportunidade, tá? É a primeira vez que eu ministro algo remotamente, é a primeira vez que a gente faz isso à distância, né? A UFO é a primeira vez aqui no Pontal, não sei outros cursos em EAD, mas não temos muita tradição em EAD aqui na UFO, mas nesse período, essas atividades remotas é a primeira vez que a gente encontrou uma maneira para desenvolver o seu curso e eu achei por bem colocar os fóruns semanalmente, porque isso aí facilitaria o acompanhamento da disciplina para que vocês a cada semana incorpora mais, já amadurece mais. Então vamos tentar ficar até o fim, né? Quem conseguir rendimento até o fim depois vai conseguir aproveitar e não precisa mais fazer essa disciplina no presencial, porque no presencial é aquela chatice, não é que é chatice, mas é mais complicado, porque tem o esquema prova, então tem o dia de prova, então você acumula matéria. A gente sabe porque a gente, né, é aluno também, em outras circunstâncias, então assim, como a gente tem que apagar um incêndio por vez, a gente nunca dá conta de ter tudo em dia, né? Então a gente só sai apagando incêndios. Então, assim, nem que seja para fazer às 23 horas, né? Quem tiver. Mas faz, não perde a oportunidade, porque os pontos eles estão sendo distribuídos e vocês nem estão percebendo que os pontos estão sendo distribuídos, tá? Então, a partir de hoje, que nós estamos começando a semana 4, a gente já tem 35 pontos distribuídos. Na semana que vem, a gente vai ter quase a metade da matéria já, com os pontos distribuídos. Então, eu sugiro, se eu pudesse dar um conselho, para quem puder, para quem aguentar, para quem quiser, né? É importante tentar ir até o fim, fazer as coisinhas que tem que fazer. Ah, não tô dando conta, tá difícil. Conversa, manda um e-mail, faz que nem muitos de vocês já fizeram, para a gente reavaliar, para que vocês não percam essa oportunidade, tá? Logo isso acaba, logo isso passa e vocês vão respirar aliviados. Puxa, olha só, já aproveitei essa disciplina, já aproveitei aquela disciplina. Essa foi legal, aquela nem tanto. Mas, gente, vou contar uma coisa para vocês. No presencial também é assim, tá?
Tem professor que a gente gosta, tem professor que a gente não gosta, tem aula que a gente gosta, tem aula que a gente não gosta, tem aula que a gente dorme, tem aula que não. Então, assim, no remoto também vai ser assim, tá? Então, aproveitem para tocar isso, para tentar, sejam persistentes, para tentar ir até o fim, no máximo que vocês aguentarem, lógico, né? Dentro do limite da sanidade. Se vocês estiverem com problemas e com outras prioridades para o momento, obviamente que não vou pedir para que vocês fiquem pensando na biologia evolutiva, né? Se a cabeça está cheia de outras coisas. Mas para quem puder concentrar, vamos tocando. Luana, valeu esse feedback aí, porque é uma novidade, é uma inovação para mim também. Eu falei, não, vou levar a coisa diluída. Mas não sei, né? A gente não sabe se vai dar certo ou não. Vamos ver. Eu acho que tem dado. Eu tenho observado os fóruns, consigo identificar nas respostas de vocês o que está sendo absorvido, o que não está sendo muito absorvido. Então, por enquanto, tá indo, né? A gente tem mais aí 1 mês e meio pela frente. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? É tão estranho, só eu falo. Mas se a gente ligar todos os microfones, a coisa não anda. Mais alguma dúvida? Então, Everton, essas notas, ela vai contar para o CRA sim, tá? Essa nota agora não. Então, o que vai acontecer? A gente vai até o fim. Vamos supor que você vá até o fim na disciplina comigo. Vamos supor que a disciplina vale 100 pontos, certo? Vamos supor que você fez tudo direitinho e que você fechou biologia evolutiva com 100 pontos. Vamos supor que isso aconteça. Vai ter um momento lá na frente, no portal do aluno, mas vocês receberão todas essas informações. Vai ter um momento que o aluno que quiser convalidar essa atividade acadêmica remota especial para o seu histórico, ele pode. Tanto que eu estou dando o mesmo conteúdo, eu estou dando a mesma carga horária, houve um estudo para sugerir essas 9 semanas. Então, assim, vocês estão tendo acesso ao conteúdo que seria dado na sala de aula, teoricamente, tá? Então, vai ter um momento em que vocês serão convidados a convalidar. E aí, Everton, você não vai mais precisar fazer a disciplina de bio, porque você já fez remotamente, e mais, você vai pegar essa sua nota e vai colocar a sua nota no No outro extremo também vai acontecer. Então, é uma baita chance, cara. Também pode acontecer do aluno, por exemplo, ele entrou, tá indo tudo muito bem, obrigado, de repente o negócio ficou ruim, sei lá, a internet não funciona, ou ele teve um problema, né? Não vamos falar, mas enfim, a situação tá caótica, né, para muitos, então de repente, pá, ele desiste da disciplina, certo? Esse aluno que desistiu da disciplina não precisa nem trancar. Se ele não fechar com 60 para cima, ele vai ser um aluno que reprovou, certo? Esse aluno que reprovou, ele não será prejudicado. Lá no histórico dele, né, vai constar como sem aproveitamento. Ele fez, mas está sem aproveitamento. Isso não abala nas continhas do CRA, certo? Então, você pode tentar aproveitar para dar o máximo de você, para você até aumentar o seu CRA para quando voltar no presencial, mas aquele que por algum motivo não teve condição de acompanhar, de fazer, etc., mas ele se matriculou porque ele achou que dava, mas não deu, não vai entrar no histórico de uma maneira que suje o histórico dele, sabe? Não vai entrar como reprova, não vai entrar como zero, não vai entrar como trancamento, não, é sem aproveitamento. Não interfere
no coeficiente de rendimento acadêmico, que é o tal CRA, certo? Então, essa foi uma maneira que a nossa pró-reitoria de graduação encontrou para não atrapalhar, né, as notas, porque lá na frente, vocês sabem, tem muitas coisas que são utilizadas, o CRA conta para muita coisa, por exemplo, bolsa, né? Desempate de bolsa, histórico, tudo essa média que é obtida pelo coeficiente de rendimento acadêmico, que é o CRA, ele conta para muita coisa, né? Então, você ter um baixo CRA não significa para os índices acadêmicos, isso pode ser determinante para você, por exemplo, ficar num critério de desempate de bolsa e perder a bolsa, certo? Então, mas quem desistir no meio do caminho não terá impacto direto no seu. Pode sim dar um ganho muito bom no seu CRA, certo? Então vamos aproveitar a oportunidade, né? O momento é de concentrar e tentar fazer tudo direitinho para ver se a gente conduz até o fim, que é o dia 10 de outubro. Aí depois começa a segunda etapa. Não sei ainda o que vai ser ofertado na segunda etapa. Tranquilo, pessoal? Dos ingressantes, né? O pessoal que está começando, que está trabalhando, eu sei que está difícil, mas está começando agora, né? Não desistam, o curso é muito bom, o momento é desfavorável a princípio, mas na verdade é uma nova pressão do ambiente, e aí a gente está se ajustando, se adequando, é exatamente o tema que nós estamos trabalhando, né? E no final nos adaptaremos, certamente. Ok? Beleza. Então é isso aí. Olha, nós temos ainda 7 minutos, né, para acabar aqui o nosso atendimento. Deixa eu aceitar aqui. Aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Se vocês não tiverem mais dúvidas, se vocês ouvirem os colegas de vocês comentarem sobre a disciplina, do tipo, mas eu pensei que era isso, que era aquilo e tal, pode conversar com os colegas, tá? Pode falar para virem falar comigo, ou então convida, olha, vamos lá no encontro, falar para a Sabrina, né, que não está dando certo isso, não está dando certo aquilo, que esse é o momento que nós temos para isso mesmo, certo? Para trocar informação, trocar experiência, tirar dúvidas conceituais, dúvidas do nosso conteúdo e, por fim, ser notificada dos problemas técnicos, né? Para que eu possa trabalhar aqui nos bastidores, na edição das coisas, para ver se eu consigo resolver. Boa noite, Alessandra. Então, se não temos mais dúvidas, Luana, muito boa noite. Matheus, Ana Débora, Ana Caroline, Rodrigo. Boa noite para todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Não, Alessandra, eu sei que é difícil, né? Irislane, Everton, Gabriele, Maria Clara. Alessandra, se você quiser depois dar uma olhadinha, o vídeo, né? A gravação do vídeo vai ficar ali no encontro. Mas eu só expliquei as atividades para a semana, tá? E nós batemos um papo referente às dificuldades técnicas que o Canvas está apresentando aí para nós. Mas, no geral, em termos conceituais, foi mais ou menos isso. Duda, Malu, Adriene, boa noite para vocês também. Tudo bem? Se você quiser conversar com os colegas ou depois olhar
lá fica à sua disposição. Mas eu só consigo postar esse vídeo amanhã, provavelmente. Ele deve demorar um pouquinho, tá certo? Boa noite a todos, então, a todos e todas, tá? Dá uma olhada depois, porque às vezes para mim não é nada importante, para você é algo fundamental, né? Então fica difícil de eu julgar, mas é só o bate-papo de sempre mesmo. Então, boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, pela paciência de vocês e principalmente pela persistência, tá? Sejamos todos persistentes e vamos caminhando semana a semana um tema novo e toda semana com atividades valendo notinhas. Então, logo, logo, quando a gente vê, a gente já está finalizando, ok? Muito obrigada. Então, eu vou encerrar agora a gravação e depois vou disponibilizar no Canvas o nosso encontro 4. Um grande abraço, pessoal, e boa semana. Bom trabalho para vocês.